Vamos lá, pessoal. Sistema respiratório, uma revisão para te ajudar na prova. A gente primeiro precisa saber a função. A função do sistema respiratório é vital à vida. A permuta de gases, denominada de hematose, que acontece nos alvéolos pulmonares. Trocar gás carbônico por gás oxigênio. Oxigênio, sem ele não há vida. Somos seres aeróbicos obrigatórios. O oxigênio ele está na atmosfera a 21%. Esses 21% eles são suficientes para a nutrição das células, dos tecidos, nutrição que garante um bom desempenho dos vários sistemas que nós temos no corpo humano. Então a função é essa: transportar gases, levar gases, permutar gases, nutrir células e tecidos com O2, oxigênio. O gás carbônico ele não é totalmente descartado, não. A gente vai ver daqui a pouco que ele desempenha uma função importantíssima no equilíbrio ácido-básico. A gente precisa também fazer uma diferenciação, como eu tenho ódio desses caras de moto, viu? Ventilação e respiração são termos diferentes. A ventilação é o percurso que o ar faz, entrando e saindo. Entra fossas nasais, faringe, laringe, traqueia, bronco, bronquíolo, alvéolo, e sai pelo caminho inverso. Alvéolo, bronquíolo, brônquio, traqueia, laringe, faringe, fossas nasais. A respiração já é a troca gasosa em si, é como se fosse um sinônimo de hematose. A permuta de CO2 por O2. Qual é a viagem que o oxigênio faz? O oxigênio, ele vai, veias pulmonares átrio esquerdo, passa para o ventrículo esquerdo através da válvula mitral, isso a gente viu no cardiovascular. Ventrículo esquerdo passa para a artéria aorta, maior artéria, mais calibrosa, forte pressão, chega, né, sangue rico em oxigênio em basicamente todas as células do corpo. E o gás carbônico, Fernando, ele surge da onde? O gás carbônico é o subproduto do metabolismo do oxigênio. O gás carbônico, quando ocorre a permuta no sistema respiratório, o que é que acontece? Ele é expirado e uma pequena porção fica no corpo para equilíbrio ácido básico. Como seria isso? Veja bem, o gás carbônico se liga à água e forma um produto chamado ácido carbônico. O ácido carbônico é quebrado por uma enzima chamada anidrase carbônica, que libera íons H+, e bicarbonato. H+ se liga à molécula da hemoglobina e o bicarbonato vai para o sangue. Lá para o plasma, trabalhar como bicarbonato. E o bicarbonato baixa a acidez de determinadas substâncias. O pH sanguíneo de 7,35 a 7,45 não pode desregular muito não. Isso a gente estuda na gasometria, semiologia respiratória. Exame importantíssimo para alterações no parâmetro da oxigênio em terapia. Tá certo? Agora vamos falar, não é, de inspiração. Não, vamos falar um pouquinho dessas estruturas aqui, não é? Uma a uma. Fossas nasais são duas aberturas anteriores, denominadas de narinas, e duas posteriores, denominadas de coanas. As fossas nasais, ela tem esses pelinhos na frente que servem para o quê? Fazer uma primeira filtração do ar. Esses pelos, eles retêm partículas, eles impedem a penetração já assim de micro-organismos. As fossas nasais têm duas aberturas posteriores denominadas de coanas. E a gente ainda tem vasos sanguíneos e muco. O vaso sanguíneo aquece o ar e o muco umidifica o ar. Faringe, popular garganta. 3 partes, 2 respiratórias e uma digestiva. Orofaringe digestiva, faz, não é, a ligação da boca até a faringe. Faz a ligação, né, da faringe a esôfago. E temos a naso, ligação de nariz a faringe. E a laringofaringe, a ligação de faringe até a laringe. Temos a laringe. A laringe, produção da voz da pessoa, cordas vocais, produção do som durante a passagem de ar. Importante isso. Glote e epiglote. Quando a gente está se alimentando, o alimento obviamente tem que ir para o sistema digestivo. Viagem esôfago, válvula cardio e estômago. O que é que acontece quando você está comendo algo? A glote, que é a entrada da laringe, é fechada pela epiglote, para que o alimento não penetre no sistema respiratório, nas partes mais profundas. Agora, quando você não está se alimentando, a glote ela não pode estar fechada pela epiglote, que é para o ar entrar e fazer o seu fluxo normal. Então, isso é uma relação anatômica que, prejudicada, pode induzir a sérios problemas, como, por exemplo, broncoaspirações. Traqueias são peças de cartilagem articuladas. A traqueia já é um limiar ali de trato respiratório superior e inferior. A traqueia tem uma produção muito alta de muco. Esse muco, que em uma quantidade habitual
é retentor de partículas invasoras. Esse muco com essas partículas invasoras sobem, são expulsos pela tosse ou por outros mecanismos, até mesmo engolido, não pode penetrar na parte menor, no pulmão. A região não é pulmonar, ela é basicamente beirando o estéreo, livre de contaminantes. Já ouviram falar na traqueostomia? Ostomia é abertura. Abertura artificial na traqueia é traqueostomia. Então é feito um buraquinho na traqueia e o ar entra por aqui. É como se a gente eliminasse essas primeiras porções do sistema respiratório. Brônquios começam fora e terminam dentro dos pulmões. Eu tenho uma região denominada carina. É a partir dela que os brônquios se bifurcam. Os brônquios dividem o ar para os dois pulmões. Então, repito, começam fora e terminam dentro dos pulmões. Brônquios se ramificam em bronquíolos e bronquíolos em alvéolos. Os alvéolos são estruturas que fazem a hematose, troca de gás carbônico por oxigênio. Quanto maior a quantidade de alvéolo, melhor é a oxigenação do meu paciente. Então, uma doença chamada enfisema, que é a clássica diminuição de alvéolos pulmonares e a pessoa ela tem fome de ar. Uma pessoa com enfisema ela pode claramente necessitar da oxigênio terapia, que é a terapia que utiliza oxigênio numa quantidade maior do que a habitual, de 21%. Os pulmões, 2 dá para viver com 1 dá. São retirados lóbulos, às vezes, não é pulmonares. Pulmão direito, maior do que o esquerdo, é um lóbulo, se vocês viram no exercício. Pulmão direito, superior, médio, inferior. Esquerdo, somente superior e inferior. O coração ele tem uma pequena ponta para a esquerda, que faz com que o pulmão esquerdo ele tenha, assim, essa diminuição em um lóbulo. Coração, espaço entre os pulmões, denominado de mediastino. O pulmão ele tem membranas, pleuras, visceral, parietais. Essas pleuras elas possuem uma pequena quantidade de líquido para facilitar o processamento de deslizamento em inspiração e retorno, e expiração contra a parede do tórax e contra até mesmo o próprio órgão. Não posso ter mais água do que o habitual, hidrotórax, eu não posso ter pus, empiema, ar, pneumotórax, indicativo de problemas. Os pulmões eles possuem uma base em região diafragmática, órgão esponjoso. Então, os pulmões, ele tem o que dentro dessa espuma? Brônquio, bronquíolo e alvéolo. Agora vamos aqui denominar o que é inspiração e o que é expiração. Inspiração é a entrada do ar. Qual ar, Fernando? Oxigênio. Na inspiração, contraem os músculos intercostais que vocês viram lá no ECG, músculos que ficam entre as costelas. Ocorre uma contração. Ocorre também uma contração do diafragma. O diafragma é o músculo que separa a região torácica da abdominal. Músculo liso, importantíssimo na respiração. Quando o diafragma contrai, expirei, pulmões aumentaram em volume na caixa torácica, o diafragma desce. O diafragma contrai e desce. Na expiração, sai gás carbônico. Tudo ao contrário da índice. Relaxa músculos intercostais, diafragma relaxa e volta para a posição original, ou seja, ele sobe e o volume torácico ele diminui. Na inspiração, como o ar está entrando, a pressão atmosférica ela é maior do que a intratorácica. Na expiração, como o ar está saindo, a pressão intratorácica é maior do que a atmosférica. Então você liberou o gás carbônico para a atmosfera, as plantas utilizam para fazer a fotossíntese, seres autotróficos. A fotossíntese libera um produto final chamado oxigênio, que a gente inspira em um novo ciclo. Então, tem essa correlação nossa com as plantas, com os seres autotróficos, os produtores lá da cadeia alimentar. Então, pegue isso, inspiração, expiração, anatomia pulmonar, órgãos esponjosos, ocupando caixa torácica, protegida por externas e costelas, músculos intercostais. Os pulmões são divididos em lóbulos, o direito com 3, o esquerdo com 2, membranas, pleuras, viscerais, parietais, pulmões com brônquios, bronquíolos e alvéolos, os brônquios começando fora e terminando dentro dos pulmões. Então, o oxigênio e gás carbônico, a importância, vamos lá. Qual é a viagem que o oxigênio faz no organismo, meus queridos? Oxigênio, saiu aqui um pouquinho do foco. Oxigênio, inspiramos, ocorreu hematose, ocorre a união, não é, destes dois meios de entrada de O2. O2 se liga, não é, à hemoglobina para ser carreado no sangue com auxílio do sal mineral ferro.
penetra na célula, a organela chamada mitocôndria realizará a respiração celular. Existe a respiração celular, mitocondrial e a respiração pulmonar, não é que tem esse órgão como centro. Produção de ATPs, né, nossa moeda energética, 38 ATPs, trifosfato de adenosina. Trifosfato de adenosina. 2 glicólise, 2 cadeia respiratória, 2 glicólise, 2 ciclos de Krebs e 34 ATPs na cadeia respiratória. Ocorre em que regiões? Ocorre em citoplasma e em mitocôndrias. Tá bom? Agora o gás carbônico, como eu falei, participa do equilíbrio ácido-básico, não pode ser excretado na totalidade, se liga, não é, à água e forma um produto chamado ácido carbônico. O ácido carbônico é quebrado por uma enzima. Qual é a função da enzima? Acelerar a velocidade das reações químicas, quebrar componentes, diminuir a energia de ativação, que é a energia mínima para que uma reação ocorra. Então, o ácido carbônico é quebrado pela anidrase carbônica, liberando H+, e o glorioso bicarbonato. H+ se liga à molécula da hemoglobina e o bicarbonato vai para o plasma para diminuir a acidez do sangue. O que é a acidez do sangue? Importantíssimo isso quando a gente for estudar a gasometria arterial. pH do sangue para o organismo funcionar bem é de 7,35 a 7,45. Existem, né, regiões com outros pHs, mas o sangue é esse. Então o bicarbonato ele baixa o pH. 7,35 a 7,45 é ligeiramente básico. Menor que 7 ácido igual a 7 neutro, maior do que 7 básico. Quando é ácido tem mais H+ do que OH-, e quando é básico tem mais OH- do que H+. Então doenças, não é? Vamos lá, por cima, DPOC, doença pulmonar obstrutiva crônica, enfisema, diminuição dos alvéolos, bronquite, infecção dos brônquios. Eu tenho também o asma, que é a obstrução, não é, do fluxo de ar por conta de um edema na mucosa bronco. Tem aqueles problemas de pleuras que já citei, pneumotórax, empiema, hidrotórax, tuberculose pulmonar, que é um grave ainda problema de saúde pública, pneumonias, Covid-19, aí a famosa síndrome da angústia respiratória, mas aí são cenas dos próximos capítulos. Valeu!